Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Pedrinho BH e Leonardo Jardim tomam decisão definitiva sobre o futuro de Wallace. Após polêmica com Gabigol, Pedrinho BH bate o martelo sobre folga do elenco no carnaval. E Matos deu explicações sobre sua gestão e tem também a reconciliação entre Cruzeiro e Internacional. Pessoal, então bora lá ficar comigo até o final desse vídeo que te conto tudo sobre os bastidores do nosso Cruzeirão cabuloso. Mas antes de começar, é claro, já te peço encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixe o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. Em um cenário de constante evolução e adaptações no futebol brasileiro, o Cruzeiro segue investindo forte em sua reconstrução após o período de reestruturação vivido nos últimos anos. Neste domingo, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, publicou um ranking no qual apresentou os investimentos dos clubes brasileiros na primeira janela de transferências de 2025. O post de Matos não apenas destacou os números de contratações e valores financeiros, mas também refletiu sua visão sobre o futuro do time, que ele considera em constante evolução e uma gestão séria, como destacou na publicação. A imagem compartilhada na postagem comparava o valor gasto e o número de reforços de cada clube e mostrava que, apesar de todo o esforço financeiro, o Cruzeiro ainda estava atrás de algumas das grandes potências do futebol brasileiro, mas tinha se mostrado competitivo. O Cruzeiro, que gastou mais de 83 milhões de reais para contratar 11 novos jogadores, ocupa a sexta colocação no ranking de investimentos, atrás de clubes como Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro. O ranking ainda inclui Santos, Bahia e Fluminense. E a comparação, apesar de positiva em termos de quantidade de reforços e investimentos significativos por parte do Cruzeiro, também gerou divisões entre a nossa torcida. Enquanto alguns torcedores elogiaram a postura da diretoria e o esforço para contratar bons jogadores, outros questionaram a eficácia das aquisições e a estrutura do time, apontando que a balança de custo entre salários e desempenho ainda parece estar desajustada. Os críticos, especialmente nas redes sociais, levantaram dúvidas sobre o equilíbrio do elenco, sugerindo que o time estava gastando muito dinheiro, mas sem ver um retorno significativo em campo. Alguns torcedores também se queixaram das contratações de jogadores com salários elevados, apontando que, apesar dos investimentos, o time ainda não demonstrava uma evolução clara a um nível de competitividade desejado. Um exemplo de comentário negativo veio de um torcedor no antigo Twitter, que afirmou que o elenco todo desequilibrado, salários inflacionados, muito dinheiro e pouco futebol. E mesmo assim, Matos quer dar a entender que o Cruzeiro fez uma boa janela. Outros mais críticos apontaram que os valores pagos e atletas que chegaram ao clube de graça, vamos dizer assim, como as luvas de contratação, poderiam ter elevado ainda mais o valor total dos investimentos. No entanto, a publicação de Matos também teve seus defensores. Muitos torcedores afirmaram que o Cruzeiro fez boas aquisições e que o trabalho da diretoria não deveria ser colocado em xeque de forma tão impetuosa. Alguns comentaram que, embora o time estivesse em um processo de adaptação, as contratações eram, na geral, muito boas. A pressão da torcida era vista por alguns como resultado da falta de paciência e do imediatismo comum nas redes sociais, onde os erros são rapidamente amplificados e as vitórias muitas vezes diminuídas. Essas opiniões são compartilhadas por aqueles que defendem que o trabalho a longo prazo precisa ser reconhecido e que o time, embora em formação, já demonstrava sinais de evolução. E entre as grandes aquisições do Cruzeiro nessa janela estão jogadores como o lateral direito Fagner, os zagueiros Fabrício Bruno e Matheus Gamarra, o volante Christian, os meios campistas Eduardo e Rodriguinho, além dos atacantes Dudu, Gabigol, Marquinhos, Bolazzi e Wanderson. Essas contratações foram vistas como estratégicas para reforçar um elenco que, apesar de promissor, ainda precisa de ajustes. Fagner, por exemplo, é um jogador de vasta experiência, com passagens pela seleção brasileira e clubes de grandes partes como Corinthians. Já Rodriguinho, embora tenha sofrido com lesões nos últimos anos,
é um meio-campista técnico que pode dar ao time a criatividade necessária no setor ofensivo. Wanderson, outro grande nome da janela, chegou ao Cruzeiro com boas expectativas, vindo aí do Internacional. E apesar dos esforços na contratação, a situação de Wallace, uma das aquisições mais caras da história do Cruzeiro, se tornou um dos temas centrais da temporada. O volante, que foi contratado da Udinese da Itália por 36 milhões de reais, ainda não conseguiu justificar o alto investimento. O Wallace, de 29 anos, era esperado como um dos pilares deste meio-campo do Cruzeiro, mas até agora sua performance tem sido aquém do esperado. Em 2024, o jogador fez apenas 17 jogos e marcou um gol, mas se consolidou como reserva, ficando atrás de Matheus Henrique, Lucas Romero, Christian e Lucas Silva na hierarquia do setor. Este ano, ele fez apenas 3 jogos, sendo o volante com menos minutos no campo, o que gerou preocupação tanto na diretoria quanto nossa torcida. Pedrinho BH, o dono da nossa SAF aí do Cruzeiro, comentou sobre a situação de Wallace e manifestou sua confiança de que o jogador poderia recuperar sua melhor forma com o técnico Leonardo Jardim. Em entrevista à Band, Pedrinho BH revelou que Jardim tem feito cobranças do jogador, especialmente no que diz respeito à sua condição física. E ele disse que nós temos esperança que o Leonardo Jardim vai recuperar o nosso cabeça de área e que trouxe ele a preço de ouro, destacando que o Wallace já havia perdido 4 quilos desde sua chegada aí com um novo técnico. Segundo Pedrinho BH, Jardim tem conversado com o volante de maneira direta e o incentivado a alcançar o seu melhor nível físico para poder voltar a ser um jogador relevante dentro do esquema tático do novo treinador. O Wallace, que foi revelado pelo Avaí, teve uma carreira promissora no Grêmio, onde se destacou e se consolidou como titular. Sua passagem pela Europa foi marcada por boas atuações, especialmente nas ligas alemã e italiana, onde jogou por Hamburgo, Hannover e por último na Udinese. Seu desempenho nas competições europeias foi notável, com 276 recuperações de bola em apenas 37 jogos na última temporada europeia. Um feito que o colocou como jogador com mais desarmes nas 5 grandes ligas do continente. No entanto, no Cruzeiro, o Wallace ainda não conseguiu retomar esse nível e sua trajetória no clube segue indefinida, com poucas oportunidades para mostrar aí o seu valor. Em relação ao futuro imediato do Cruzeiro, o time tem sua programação afetada pela pausa do Carnaval, com o elenco tendo folga até a quarta-feira de cinzas, antes de retornar aos treinos na Toca da Raposa. Isso acontece em um momento em que o clube, já eliminado precocemente, pessoal do Mineiro, tem um longo período sem jogos oficiais antes do início do Campeonato Brasileiro. Nesse intervalo, o time realiza atividades de preparação e está buscando marcar amistosos, com destaque para um possível confronto contra o Botafogo. O clube carioca também saiu cedo do Campeonato Carioca, o que permite uma oportunidade de enfrentamento entre os dois times, em um teste para as duas equipes se ajustarem para a Série A. A proposta de um amistoso entre Cruzeiro e Botafogo surgiu de Dom Testo, dono aí da SAF do Botafogo, que sugeriu a partida como maneira de ambos os clubes se prepararem para o Campeonato Brasileiro. O jogo serviria para ajustes finais antes da grande estreia no torneio nacional, que vai ocorrer aí no fim de março. Para o Cruzeiro, a partida representaria uma oportunidade de colocar em prática os ajustes táticos, visto aí que Jardim vai avaliar o desempenho de jogadores e ainda não se firmaram, como o caso aí de Wallace no Cruzeiro. E outra questão que voltou à tona no Cruzeiro, é a aproximação entre Cruzeiro e Internacional. Após cobrar publicamente o Inter por dívidas envolvendo a compra de Wesley e o repasse de valores pela venda de Maurício para o Palmeiras, o Cruzeiro viu a relação entre os dois clubes se estreitar. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, e do Cruzeiro, nosso querido Pedrinho BH, tiveram 2 reuniões importantes, nas quais discutiram não apenas as pendências financeiras, mas também a possibilidade de futuros acordos. A aproximação foi fundamental para a concretização da negociação envolvendo Wanderson, que foi transferido para Belo Horizonte como parte de um acordo entre as equipes. Essa transação também envolveu o perdão da dívida de 7 milhões do Inter com o Cruzeiro, relacionada à compra de Wesley e o pagamento de valores que o Inter ainda devia ao atacante. No fim de 2024, Pedrinho BH havia criticado publicamente a postura do Inter em relação ao pagamento das dívidas, o que levou o clube gaúcho a buscar um entendimento para resolver as pendências. A negociação com o Inter, no entanto,
trouxe resultados positivos para o Cruzeiro, com a chegada de Wanderson, que representa uma opção a mais de qualidade para o nosso ataque. E a operação foi avaliada em pouco mais de 2 milhões de euros, e o acordo parece ter resolvido a situação financeira entre os dois clubes, além de fortalecer a equipe do Cruzeiro com um atacante aí muito promissor. E com o Campeonato Brasileiro se aproximando e as expectativas elevadas, o Cruzeiro segue seu processo de reconstrução, tentando equilibrar seus investimentos, ajustar seu elenco e preparar-se para os desafios da Série A. Embora o início da temporada não tenha sido exatamente como esperado, o Cruzeiro está determinado a alcançar um nível de competitividade ainda mais alto, com a esperança de que os reforços e ajustes realizados resultem em um time mais forte e coeso ao longo do ano. Pessoal, então vamos aguardar aí essa grande preparação para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, é claro, temos também a Sul-Americana. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixe seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço!